Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Na aula de hoje, aula número 5, eu vou falar sobre competência. Apenas lembrando que todas as aulas ministradas diz respeito à Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Vamos lá então? Eu vou falar sobre competência e aí eu acabei formulando algumas questões para que a gente pudesse compreender essa aula melhor. A primeira pergunta que eu fiz foi: quais são os órgãos que fazem parte dessa competência? Quem é que decide, né? Quem é que tem a competência para decidir sobre o sursi, que é a suspensão condicional da pena? Quem é que tem competência para decidir sobre o livramento condicional? Eu vou conceituar sursi e livramento para que a gente, a partir desse conceito e da explicação recorrente, eu não preciso ficar voltando a aula toda hora para conceituar, porque vocês vão ter isso muito mais claro na mente de vocês. E falar de uma jurisprudência, ok? Então vamos lá. Quais são os órgãos que fazem parte, né, da execução penal? Quais são os órgãos competentes, né, da execução penal? Conforme o artigo 61 da LEP, que é da Lei de Execução Penal, os órgãos competentes constam no inciso 1 ao inciso 8. Vamos lá? Primeiro, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Segundo, Juízo da Execução. Terceiro, Ministério Público. Quarto, Conselho Penitenciário. Quinto, Departamentos Penitenciários. Sexto, Patronato. Sétimo, Conselho de Comunidade. E oitavo, a Defensoria Pública. E aí surgiu um embate, né, de uma jurisprudência que eu achei interessante, que eu vou comentar com vocês no final, que acabou gerando duas correntes, que é importante que a gente saiba também. Mas, para que eu possa falar sobre o sursi e o livramento condicional, eu resolvi então conceituar cada um deles. Quando eu falo de sursi, Celso Delmanto, Carla, onde é que você conseguiu pegar esse conceito? Nesse livro aqui, ó. Livro de Execução Penal, né, de Renato Marcão, maravilhoso, super didático, super recomendo. Ele fala o seguinte, com referência a sursi: é a suspensão parcial da execução de certas penas privativas de liberdade, durante um período de tempo, mediante certas condições. Ou seja, não são para todas as penas privativas de liberdade, são para certas penas privativas de liberdade, mas desde que você cumpra as condições impostas, ok? Já para Zaffaroni, que também foi esse livro, ele fala sobre livramento, e ele diz o seguinte: é a suspensão parcial da privação da liberdade, isto é, suspensão parcial da prisão, dando lugar a um período de prova que, resultando favorável, determina a extinção definitiva da pena privativa de liberdade. Ou seja, eu suspendo parcialmente essa privação da liberdade, ou seja, a sua prisão, né, para que dar um lugar de prova. Prova de quê, Carla? Prova que você vai conseguir mostrar para mim, Estado, que você tem competência de viver em sociedade, que você resolveu ingressar ou caminhar numa outra estrada, estrada essa que vai levar você ao estudo, ao trabalho, diferente da estrada que você caminhava, que lhe chegou a encaminhar você ao sistema prisional. É essa prova que ele coloca aqui. Se você conseguir comprovar isso, que você é produtivo, não só para você, para a sua família, mas também para a sociedade, você tem condições de viver em sociedade, nada mais justo que a extinção definitiva dessa pena. E você, então, está, como a gente costuma dizer, quit com o judiciário, e você pode retornar a sua vida em sociedade de uma maneira melhor, de uma forma melhor, ok? Diante disso, ele fala assim: quem é que decide então sobre a suspensão condicional da pena? O sursi. Conforme o artigo 157 da LEP, quem decide é o juiz ou o tribunal, desde que o apenado cumpra os requisitos, né? Que requisitos
quesitos são esses, Carla? Prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Mas vamos supor que ocorra alguma modificação. Vamos lá. Se ele está prestando serviço à comunidade e o juiz resolve modificar para limitação de final de semana, pode? Pode. Obviamente motivado, né? Vai ter que motivar essa decisão. Mas a gente não pode esquecer que tem que dar direito à oitiva, né, do apenado, de quem está cumprindo essa prestação de serviço à comunidade ou quem vai cumprir essa limitação de final de semana, há determinados princípios importantes constitucionais e que não podem ser burlados. Que princípios são esses? O princípio da ampla defesa, do contraditório e o princípio do devido processo legal. Não são condicionados, ok? E nem burlados. Carla, então a gente já sabe que é o juiz ou o tribunal. Uma vez, né, obtendo o sursi, quem é que fiscaliza isso? Existe uma fiscalização? Existe. Que é o Serviço Social Penitenciário. Ele fiscaliza e ele é imparcial. Parece até meio estranho falar que é imparcial, mas realmente ele é imparcial. Porque uma vez você não cumprindo aquilo que foi requisitado, designado para que você cumpra, obviamente você perde esse direito, ok? Mas uma vez cumprindo, aquilo também vai para uma ficha onde se torna favorável aquele comentário a você. Onde é que eu encontro isso, Carla? No artigo 158, parágrafo 3º da LEP. Mas já no seu artigo 159, ele diz assim, que o tribunal ele pode conceder o sursi e caberá a ele estabelecer as condições. Porque no artigo 157 eu disse quem é que tem competência, o juiz ou o tribunal. Se o tribunal tem competência, ele também tem que estabelecer as condições. No entanto, no seu parágrafo 2º, ele pode estabelecer que o juízo da execução poderá estabelecer as condições desse benefício, uma vez concedida pelo tribunal. Ou seja, o tribunal pode conceder ao juízo da execução a estabelecer as condições para o cumprimento do sursi, ok? Mas quem decide, quem tem a competência para decidir sobre o livramento condicional agora? O juízo da execução. É o juízo da execução que tem a capacidade, a competência para analisar de forma detida, profunda, né, as condições, a história do custodiado. Logo, é ele que decide. Onde é que eu encontro isso, Carla, na lei? Artigo 66, inciso 3º, a linha e artigo 131, ambos da LEP. Veja, aqui eu estou falando que é o juiz da vara de execução penal, não é o tribunal. Se é competência exclusiva do juiz da vara de execução penal, se o tribunal resolver apreciar essa matéria, ele vai estar violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Ok, Carla, entendi. Então, para saídas temporárias, quem é competente então para analisar? Também é o juízo da execução penal, porque a pessoa já está cumprindo pena. A história dessa execução da pena cabe ao juízo da execução penal decidir sobre a saída temporária. E aí eu tinha falado com vocês que eu ia comentar de uma jurisprudência e de duas correntes que eu achei muito importante comentar com vocês a respeito. Que diz assim, com relação a essas duas correntes. Vamos supor que Tício foi condenado à pena privativa de liberdade, né, na comarca A. Então, no juízo que faz parte da comarca A. Mas iniciou o cumprimento da pena na comarca B. E aí a jurisprudência estava oscilando a respeito disso, dizendo o seguinte, então quem é o juízo competente? Quem é que tem competência sobre essa situação? A primeira corrente diz que é o juízo que sentenciou,
que deu a condenação, correto? É o juízo que é do local da condenação, ou seja, ele foi condenado na comarca A. Mesmo que ele esteja na comarca B, o juízo competente é o juízo que se encontra na comarca A. A segunda corrente já diz assim, não é bem assim. O juízo competente é o juízo onde ele foi recolhido, ou seja, nesse caso, na segunda corrente, o juízo competente é o juízo da comarca B, onde o custodiado ele cumpre a pena e não onde ele foi sentenciado, né? Essas são as duas correntes que estavam oscilando aí na jurisprudência. Em contrapartida, também vou falar de uma jurisprudência interessante. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, um agravo de execução penal. Referente à Lei 11.340 de 2006, que é a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Esta lei, ela não criou um juízo próprio de execução. Não está descrito na lei quem é o juízo competente para a execução da pena. O que consta lá na lei é o juízo competente para a execução, mas não de pena, das medidas protetivas. Isso é diferente de pena. Logo, o tribunal entendeu o seguinte: como a lei não citou, né? O juízo competente é o juízo da vara de execuções penais. Ele é o juízo competente da execução da pena. No entanto, o juízo competente da execução das medidas protetivas é a vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher. Há uma distinção ali, uma vez que a lei não informou o juízo competente da execução da pena, apenas das medidas protetivas. Logo, o agravo foi provido, mas fixou a competência exclusiva da execução da pena ao juízo da vara de execuções penais, e não o juízo da vara de violência especializada da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ok? Bom, a aula termina aqui, aula 5. Semana que vem ainda tem aula 6. E a gente se encontra na aula 6. Um forte abraço a todos e até lá.